Louvado seja Deus, amém? Irmãos, é com muito temor que eu me coloco aqui nessa noite. Na verdade, às vezes que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus, eu a tenho feito com muito temor, porque não só eu, mas a igreja tem entendido o tempo e o momento que nós estamos vivendo. E eu sei, e você sabe, que o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento decisivo para as nossas vidas. Nós estamos, como diz o pastor José, as coisas estão afunilando. Nós estamos muito próximos do fim, muito próximos deste fim, que foi anunciado já há cerca de 2000 anos. Estou apanhando um pouquinho para esse negócio aqui, primeira vez que eu uso. Tá bom o som? Tranquilo? Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Deus vem falando algumas coisas ao meu coração. E diante de tudo que nós passamos e estamos vivendo, eu entendo que o que nós mais precisamos hoje, nesse tempo, é de unção. Amém? Porque o que é a unção? Unção é aquilo que nos capacita. Quando Jesus, lá em Atos capítulo 1, verso 8, foi instruir os seus discípulos, ele disse: olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos de unção, até que a unção de Deus desça sobre vocês e vos envolva, vos capacite, vos habilite para a missão que eu tenho vos dado. O que nos capacita, o que nos dá condições de vencer é a unção. Amém? Portanto, o que nós mais precisamos hoje é de unção de Deus. E por que nós precisamos dessa unção? Porque há uma carreira proposta, há algo proposto para cada um de nós, e nós precisamos executar. Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, ele diz: olha, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Ele dá uma missão muito clara e muito específica para os discípulos. E para que eles conseguissem executar esta missão, era necessário serem revestidos de poder e de autoridade. Era necessário que eles se enchessem da unção. Obrigado, pastora. E aí já há alguns dias Deus tem falado a respeito de unção, e hoje quando eu fui procurar um texto para compartilhar com os irmãos, ontem eu já havia separado alguns textos, mas hoje em especial Deus me leva para esse texto, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa de justiça me está preparada. E aí eu fiquei com uma indagação, fiquei com um questionamento. Mas como assim? Deus falou tanto a respeito de unção, e agora o texto que o Senhor me dá para pregar é: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu peço que você me acompanhe. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para tentar passar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Não é o que eu quero falar, mas é o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Eu sei que Deus tem uma palavra para mim e tem uma palavra para você. Uma palavra que vai te capacitar, te fortalecer, que vai te animar, que vai te encorajar a perseverar, a continuar os próximos dias. Porque nós estamos vivendo, sim, dias difíceis, dias de luta, dia de guerra, dia de batalha. Não tem sido fácil. Mas eu sei que Deus tem uma palavra de ânimo para mim e para você, amém? Porque nós sabemos qual é o resultado disso. Porque quando nós olhamos, às vezes, para situações, para circunstâncias, e nós vemos tanta dificuldade, tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo ao nosso lado, então às vezes isso nos abate, às vezes isso nos desanima, às vezes isso traz um sentimento de frustração, de medo. Mas quando nós olhamos para a promessa, para aquilo que está proposto, isso é o que nos anima, isso é o que nos motiva, amém? E esse texto ele tem 3 palavras-chave:
combate, carreira e fé. E sobre essas 3 palavras eu vou falar nessa noite. Provavelmente não vai dar tempo de falar sobre fé, mas fé nós já temos falado muito nos últimos dias. Se houver tempo a gente dá uma pincelada, mas eu quero focar principalmente nas 2 primeiras, combate e carreira. Por que combate? Porque é o momento que nós estamos vivendo. E se você não está vivendo um combate, se você não está na guerra, se você não está na peleja, se você não está lutando, irmão, eu te convido a se levantar hoje e entrar nesta guerra. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que não está lutando, ele já está derrotado. Porque a nossa luta, ela não é somente para hoje. Ela é uma batalha contínua até a volta de Jesus, até nós nos encontrarmos com Ele. Nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa guerra. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores que atuam nas regiões celestiais. Então nós sabemos contra quem nós lutamos, amém? Porém, esse não é o nosso maior inimigo. Esse não é o inimigo mais, esse inimigo é medo ou temor. O nosso maior inimigo é nós mesmos. O meu maior adversário sou eu mesmo. Porque os adversários com quem eu luto nas regiões celestiais, eles já foram vencidos pelo meu Senhor Jesus. Amém? E Ele me capacita e me habilita a vencê-los também. Só que para que eu entre nesse nível de batalha das regiões celestiais, eu primeiro preciso vencer a mim mesmo. Eu primeiro preciso entrar neste lugar que o Senhor convidou ou convocou os discípulos dele para entrar, que é o lugar da unção, é o lugar da cobertura, é o lugar da proteção, é o lugar da capacitação. É o lugar no Espírito, onde eu consigo desenvolver o meu ministério, o meu chamado, a carreira que me foi proposta. Amém? Então, quando Paulo fala que a respeito de combate, no dicionário, combate está relacionado com luta, está relacionado com guerra e está relacionado com batalha. E é isso mesmo. Amém? Lá em Romanos capítulo 7, Paulo vai detalhar bem essa batalha. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que Paulo, decidiu lutar. Eu combati o bom combate. É uma decisão minha e sua, ou seja, existe opção. Você pode decidir lutar, como você pode decidir entrar na batalha. Mas como eu já disse no início, aquele que decidiu não lutar, ele já está derrotado. Aquele que decidiu fugir da batalha ou abdicar da batalha, ele já foi derrotado. Ele já se encontra derrotado. Não tem outra condição, outra situação para ele. Então o que Paulo está querendo dizer? Se você tem o direito de lutar, se você tem o direito de escolher entre lutar ou não lutar, qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a decisão que você vai tomar a partir de hoje? Sabendo que o seu maior adversário, que o seu maior inimigo é você mesmo. Qual a decisão que você toma a partir de hoje? Quando o pastor Wender me convidou para trazer a palavra, era sobre isso, mais ou menos sobre isso que eu conversava com o pastor Reginaldo. Todos os dias, quando nós nos levantamos da nossa cama, nós somos desafiados a entrar nesta batalha ou não, a guerrearmos ou não, a nos rendermos aos nossos sentimentos ou a nós lutarmos contra eles. Porque nós estamos vivendo um tempo onde normalmente os sentimentos que nos rodeiam e que nos envolvem são sentimentos de angústia, de morte, de medo. Porque a gente levanta cedo, quando você abre a rede social ali, olha no WhatsApp ou no Facebook ou entra num canal de notícias, as notícias são as piores. Só tem notícia ruim. E aí eu comentava com o pastor Reginaldo, sabe por que a igreja primitiva ela conseguia cumprir com tanta excelência o seu papel? Sabe por que aqueles homens não desistiam? Sabe por que eles perseveravam? Porque com isso na mão deles, tinham tanto acesso a essas notícias ruins. Isso não estava... o que movia aquela igreja era a palavra. O texto que diz lá em Atos, ele diz que a igreja ela se reunia todos os dias de casa em casa, na comunhão, no partir do pão. E aí Paulo escreve dizendo assim, olha, quando estiveres reunidos, falai entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, com adoração, com oração. E era isso que movia aquela igreja. Então era uma igreja movida pela palavra, era uma igreja movida pela oração, era uma igreja movida pelo Espírito e não pelas notícias. E como nós estamos nos movendo nós estamos nos movendo segundo as notícias que chegam até nós. E isso está errado. Nós não podemos nos mover de acordo com as notícias.
Nós precisamos nos mover e agir segundo o que a palavra de Deus tem para nós. É segundo essa verdade que eu preciso me mover. Porque se eu for me mover segundo as notícias, eu jamais vou sair da minha casa para levar panfleto, pastor Wender. Porque o que a notícia diz é que eu não posso ter contato com ninguém. Eu preciso ficar escondido. É tempo de isolamento. Isolamento nada, irmão. É tempo de Jesus estar voltando. Ou eu fico com essa verdade, ou eu me escondo de trás de tanta notícia ruim, de tanta tragédia. E eu vou acabar morrendo, se eu já não estiver morto. Ou eu decido caminhar pela verdade, ou eu vivo uma vida na mentira, pautado no engano, uma vida pautada nas mentiras do inferno. Porque o que as notícias trazem para nós? As notícias, elas estão o tempo todo evidenciando aquilo de ruim que está acontecendo. Elas estão o tempo inteiro enaltecendo o inferno e Satanás com os seus feitos e seus demônios. Porque todas as vezes que eu compartilho, que eu me dedico com notícia ruim, quem é que provoca as notícias ruins? Ainda que seja com a autorização do Senhor, nosso Deus, porque todas as coisas estão no controle dele. É o diabo. Então quando eu estou promovendo as notícias ruins, eu estou o quê? Eu estou promovendo os feitos do diabo. Olha, o diabo está fazendo, o diabo está promovendo, fulano está morrendo, ciclano está doente, e é tanta guerra, é tanta luta, é acidente, eu estou promovendo o inferno, isso vai trazer temor ao meu coração. Não foi para isso que nós somos chamados. Romanos 8 fala que toda a criação geme aguardando o quê, irmãos? A manifestação dos filhos. Mas como que eu manifesto a identidade de filho se eu estou muito mais alinhado com o mundo do que com a palavra? Como que eu vou manifestar aquilo que está no céu se o que eu estou ouvindo e vendo é o que está na terra? Eu só consigo manifestar aquilo que está no céu se eu estiver entronizado no céu. E isso eu só consigo através do Espírito. Amém. É pelo Espírito, através do Espírito, eu preciso me envolver com Ele. Ainda que tudo bem, eu não posso viver alienado fora, desconsiderar as notícias, desconsiderar os fatos, não é isso. Eu não estou pedindo para você desconsiderar os fatos, mas isso não pode me impedir de viver o Evangelho, de viver a palavra. Eu não posso estar aglomerado, abraçando e naquela intimidade toda com os irmãos, mas eu posso anunciar a palavra a uma distância segura. Eu posso entregar um panfleto, higienizo minhas mãos com álcool, pego o panfleto e entrego. Eu não estou transmitindo, higienizou, beleza? Vamos lá, entrega, mantém uma distância, usa máscara, faz a sua parte, mas não deixa de cumprir com o propósito. Não se esconda. Através das notícias. Romanos 7, do 23 ao 25. Está escrito assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Aí nós substituindo essas palavras aí, mente e carne,
e membros por carne, vai ficar assim, ó, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei do meu espírito, porque aqui dentro há um espírito em mim que está vivo, um espírito que crê, um espírito que quer se manifestar, porém há uma lei que briga, que milita contra ele, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua na minha carne. Então, quando eu passo a dedicar mais tempo às notícias, aquilo que o mundo me oferece, eu acabo me tornando prisioneiro do mundo por conta da minha carne, que está muito voltada, aplicada e desejada ao pecado, muito presa ao mundo. A minha carne, ela está ligada, conectada com o mundo. Então, quando eu vou dando muito espaço para aquilo que o mundo me oferece, consequentemente eu fico preso, aprisionado, e não consigo exercer e executar aquilo para o qual eu fui chamado. Aí ele continua dizendo assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Porque olha a situação na qual eu me encontro. Há um espírito vivo que anseia pelas coisas de Deus, mas há uma carne em mim, ligada e conectada com as coisas da terra, que me aprisiona. Quem me libertará? Aí ele responde dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Ou seja, de modo que com o Espírito eu próprio sou escravo de Deus. Com o Espírito eu sou submisso, eu me submeto à lei de Deus. Eu aceito a lei de Deus. E aí ele continua dizendo, e ele finaliza dizendo: com a carne da lei do pecado. Então eu decido, ou eu vivo, ou eu decido caminhar na lei do Espírito, ou eu decido me sujeitar à lei de Deus, ou eu vou viver preso na carne e no pecado. Romanos 8:1. Aí ele fala: como que eu faço isso? Como que eu decido, como que eu consigo sair dessa condição de escravo do pecado para viver sujeito à lei de Deus? 8:1 ele diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, não tem outra maneira de você conseguir vencer. Enquanto você estiver lutando e guerreando e batalhando com suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, com o seu próprio conhecimento, ainda que seja da palavra, você não vai conseguir vencer. Se você pegar o Velho Testamento ele traz o testemunho de N homens, heróis da fé. N heróis da fé. Mas que em vários momentos das suas vidas eles se frustraram e eles caíram. Por quê? Porque ainda que o Espírito de Deus viesse sobre eles e os envolvesse, o Espírito de Deus não estava dentro deles, para conduzi-los, para guiá-los, para fortalecê-los no dia a dia. A ação do Espírito de Deus no Velho Testamento é diferente da ação de hoje. Hoje nós temos o privilégio dele fazer morada dentro de nós. Ele está aí dentro de você agora. Ele não vem como vinha no Velho Testamento e movia através dos homens. Não, hoje ele se move em você. Amém? É em você, ele está aí dentro. E é ele quem nos capacita dia a dia. É ele quem nos capacita dia após dia. Deixa eu correr aqui que o tempo está se encerrando já. Então, como que eu consigo combater esse combate? É quando eu me revisto do Espírito de Deus. É quando eu estou debaixo desta unção, desta autoridade, deste poder que me capacita. Amém? Então, o que significa unção? Unção é capacitação. Amém? Ungir é o ato de derramar o óleo, mas a unção significa capacitação. A segunda palavra, carreira. Carreira no dicionário é o quê? É trajetória. Carreira está relacionada com trajetória. E é a trajetória que você percorre durante uma vida.
E isso engloba tudo. Todas as suas conquistas, as suas derrotas, os seus ensinos, os seus aprendizados, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Então a carreira é a trajetória da sua vida. Só que quando Paulo vai mencionar aqui carreira, ele fala assim, vamos voltar aqui no texto. Aliás, nem dá para voltar, mas ele diz, combati o bom combate e completei a carreira. Isso aqui quer dizer muita coisa, irmãos. Ele está dizendo, eu completei a carreira. Eu acabei a carreira. Não foi a minha carreira. Ele não está falando da carreira dele, da trajetória dele, da vida dele. Não, ele está dizendo, eu completei a carreira. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer, portanto agora, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos envolve, nos arrodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, existe uma carreira, não é a sua. Porque de repente você está batalhando, você está lutando, você está perseverando. E aí vai chegar lá no final e vai poder dizer, Senhor, eu combati o bom combate, eu lutei, eu perseverei e eu completei a minha carreira. E aí corre o risco de Jesus olhar para você e dizer assim, está errado, não era a sua carreira, era a minha carreira. Era a carreira que eu propus para você correr. Havia uma carreira proposta para você e não era a sua. E eu preciso buscar em Deus o entendimento de qual é a minha carreira nele. Porque eu preciso percorrer a carreira que ele tem para mim. Amém? Então aqui não está falando de qualquer carreira. É a carreira que me foi proposta. Amém? Eu preciso sim perseverar no combate. Eu preciso sim ser resiliente no combate. Mas eu preciso entender qual é a carreira que me foi proposta. Porque é essa carreira que vai contar pontos lá na frente. É essa carreira que vai contar ao meu favor lá na frente. Não é a minha carreira. Por mais excelente que ela possa ser, por mais nobre que ela possa ser, por mais linda que ela possa ser. Mas se não for a carreira que ele me propôs a percorrer, não vai me servir de nada. Amém? Portanto, existe uma carreira, amém, Marcos? Uma carreira proposta para você, para Bianca, para cada um de nós. Uma carreira específica. E eu preciso buscar nele esse entendimento. E é por isso que eu preciso tanto do Espírito Santo, irmãos. Porque sem o Espírito Santo na minha vida, por mais que eu queira, eu vou acabar voltando para a minha carreira. Eu vou acabar voltando para os meus interesses, para os meus objetivos, para o meu foco. Se eu não tiver o Espírito Santo me orientando, me alinhando, me auxiliando, me conduzindo, eu vou acabar voltando para mim mesmo. Quando nós olhamos no dicionário, sinônimo de carreira é caminho. Hoje eu consultando lá, coloquei sinônimo de carreira. Primeira palavra que veio, caminho. E qual que é o caminho que a Bíblia nos aponta, irmãos? João capítulo 14, verso 6. Quem é o caminho que a Bíblia nos apresenta? O próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu percorri o caminho que é Cristo. Amém? Porque se fosse o meu caminho, seria o caminho e a carreira de Paulo, não serviria. Mas porque eu consegui percorrer a carreira, o caminho chamado Cristo. O Cristo que me leva de volta para o Pai. O Cristo que me possibilita alcançar as regiões celestiais. Esse caminho eu consegui percorrê-lo. Então agora há uma coroa de justiça me reservada e me preparada. E porque existe essa coroa, então eu consigo perseverar todos os dias, independente das circunstâncias e das situações. Está difícil, mas eu olho para a coroa de justiça, eu olho para a promessa, eu olho para o céu, eu olho para aquilo que me está proposto.
as tentações vêm, as dificuldades vêm, às vezes as derrotas também vêm. Porque infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar derrotas. Mas as derrotas, elas devem servir, irmãos, para nos arregimentar mais, para nos encorajar mais, para nos motivar mais. Você toma um toco, você toma uma derrota, você olha para aquela situação e tenta aprender com ela. Agora, aqui eu já não caio mais, porque nesse ponto eu caí, nesse ponto eu fui vencido. E por que eu fui vencido? Porque eu fraquejei nisso, nisso e nisso. Então você olha para os pontos aonde você errou, aonde você vacilou, e ali você não vai vacilar mais. Amém? Então as derrotas, elas não podem me parar. Eu não posso ser parado pelas derrotas, eu não posso ser parado pelas quedas. Não, eu caí, eu me levanto, eu me arrependo, eu conserto e continuo caminhando. E isso é diariamente, isso é constante. E isso é em todo o tempo. No dia que o pastor Wender me convidou para vir ministrar, eu levantei de manhã, e aí veio aquele sentimento de angústia no meu coração. E aí quando eu levantei da cama, eu levantei já com aquele sentimento de angústia. Diante de tanta notícia, né? Você vai angustiando, você vai... E aí eu levantei, fui no banheiro, lavei o rosto, e aí ali no banheiro, eu olhei para mim e falei, olha, estes sentimentos não me governam. Eu não posso ser governado por estes sentimentos, por estes pensamentos, por essas notícias, por essas circunstâncias. Eu preciso ser governado pela palavra, e a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. E aí o versículo com o qual eu me apeguei naquele dia foi lá no Evangelho de João capítulo 16, onde Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Amém? E em momentos assim, irmãos, a gente precisa voltar para a palavra, a gente precisa se esconder nela. Aleluia. Tende bom ânimo. Não baixe a cabeça, não se curve diante das circunstâncias, não se curve diante das situações. Levante a cabeça. Você é um guerreiro, você é um soldado. O Senhor te alistou para este exército. Ele te convocou, Ele não convidou, não, Ele te convocou para esse exército. Portanto, começa a agir e a reagir como um bom soldado de Cristo. Amém? Paulo, quando escreve para Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 2, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. No versículo 3, ele diz assim, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Quem é soldado de Cristo, levanta a sua mão aí e dê um glória a Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus, nós somos guerreiros do Senhor, valentes do Senhor.